Se eu tenho um processo ruim e eu automatizei o erro. Então eu vou errar em escala, né? Se eu erro pequenininho, eu automatizei, eu começo a errar muito. Errar em escala, boa. Bem-vindo ao Gestor de Serviço, o podcast do prestador de serviço, que vai ensinar um pouco de você para gerenciar melhor sua empresa, lucrar mais, fidelizar cliente e ter aquele tempo melhor para curtir com os seus filhos, né? Eu sou Augusto Lira, sou CEO da Everflow, um RP voltado para prestador de serviço, e hoje eu estou aqui com o Luciano Gaspar. Ele que é o CEO da BuildCode, que é uma referência em tecnologia, inovação e inteligência artificial. A ideia de hoje é discutir um pouquinho como a inteligência artificial, como a tecnologia pode ajudar o prestador de serviço a desenvolver melhor seus negócios, a ter maiores lucros, maiores margens. Hoje, essa pessoa não poderia ser uma pessoa diferente para ser o primeiro podcast, porque é a pessoa que me trouxe para o ramo de tecnologia. Então, eu era de outro segmento, trabalhava com mais administração e tive a oportunidade de começar na tecnologia por essa pessoa e não poderia ser outra pessoa para ser esse primeiro podcast. Então, gostaria que você contasse um pouco, Luciano, de você, como começou a BuildCode, como que foi a ideia de criar a BuildCode, para a gente entender um pouquinho do negócio. Muito legal. Augusto, cara, primeiro, obrigado pelo convite, é sempre um prazer, né, bater papo aqui, falar de serviço, falar de tecnologia, tentar inspirar aí as pessoas que vão nos ouvir, né, com algumas histórias, alguns cenários bons, né, mas também a gente pode contar algumas coisas, alguns desafios que nós tivemos aí ao longo da carreira. Então, obrigado mais uma vez. Eu sou o Luciano Gaspar, sou CEO da BuildCode. A BuildCode ela foi fundada, né, tem 15 anos já, mas antes de eu criar a BuildCode, eu era executivo de TI de uma indústria, e aí como executivo de TI, tinha que, de certa forma, além de contratar, né, gerenciar a equipe interna, mas também gerenciar fornecedores, e na prática, assim, né, a gente via que no final do dia, quem entregava mesmo, independente do fornecedor, do tamanho, do porte da empresa, de quanto a gente tinha de orçamento para pagar, quem tinha que entregar e que era realmente responsável pelas entregas do projeto de TI, né, que era o nosso caso, era a área que eu era gestor, era eu e minha equipe. Eu falei, bom, então deixa eu tentar estar do outro lado da mesa, né? Deixa eu criar uma empresa e prestar o serviço. Justo. E aí nasceu a BuildCode. Inicialmente, quando ela nasceu, a gente atuava em vários segmentos, não só software, mas também infraestrutura, né? Historicamente, eu sou uma pessoa de infraestrutura, né? Gostava, infraestrutura, servidor, cabo, cabeamento estruturado. Então, a BuildCode ela nasceu nesses diferentes segmentos da tecnologia, e aí no passado, né, a tecnologia era quase que uma coisa só, né? Tinham poucas sub-áreas. Hoje não, né? Hoje é muito específico. E aí, ao longo do tempo, né, ao longo da história da BuildCode, eu sou uma pessoa de tecnologia, formado em tecnologia, né? Fiz um mestrado, tenho um pezinho na área acadêmica, então gosto desse mundo de estudar, pesquisar. Mas o que a gente percebeu ao longo do tempo, né? A área de TI ela foi se especializando. E aí a BuildCode, o que nós fizemos? Né? Então tinha infraestrutura, né? Até no passado fiz algumas certificações, Windows, Linux e tal, mas a gente percebeu que o mercado estava muito difícil e também lidar com todas as sub-áreas da TI era um desafio muito grande. Sim. E aí a gente se especializou em desenvolvimento de software. Então a BuildCode hoje, a maior parte, né, dos projetos são de desenvolvimento de software, aplicação, integração de sistemas, né, desenvolvimento de aplicativos e tudo mais. E aí, assim, eu vou deixar um pouquinho da história para contar ao longo desse papo. Como é que a gente chegou na inteligência artificial, nesses projetos e tudo mais, antes do hype, né, dos GPTs por aí. Exatamente. Mas vou deixar um pouquinho para eu contar ao longo do nosso papo aqui. Não, excelente. Eu acho que um tema muito legal que você comentou é a parte de liderança e gestão de equipe, né? Hoje a gente vê, né, nos clientes da Everflow, né, que uma grande dificuldade essa gestão de equipe e principalmente a passagem de bastão, né? Que é uma característica que tem também quando você está desenvolvendo software, né? Até essa questão de ter a parte do analista de negócio, traduzir o que aquele cliente está falando para passar para um desenvolvedor, para depois destraduzir de volta e voltar para o cliente. E hoje, quando a gente está falando de prestação de serviço, você tem que entender o que o cliente está querendo naquela prestação, você tem que gerenciar uma equipe interna do escritório para fazer o projeto, uma equipe externa para fazer uma instalação, uma manutenção. Como que você conseguiu achar um meio termo disso e navegar entre essas áreas de um jeito que fique fluido e que entregue
com menos ruído na comunicação, né? Então, acho que boa parte é ruído na comunicação. Como que você achou um jeito de minimizar o impacto disso? Tem um fator que eu quero destacar, e aí eu já respondo a sua pergunta de forma bem objetiva, mas é assim, ó, acho que a maior parte do pessoal que vai assistir esse conteúdo, que vai ter acesso ao conteúdo, trabalha com coisas tangíveis, né? Então, assim, quando a gente fala de prestação de serviço de uma coisa que é tangível, seja a instalação de um equipamento, seja lá no caso de energia, que você tem placa, você tem cabo, você tem coisas físicas, existe o ruído na comunicação, mas ele é um pouquinho menor. Deixa eu trazer um pouco da minha realidade. Hoje, a Build Code trabalha com software, e software é intangível. Então, se a gente começar a debater aqui, você me demandar para desenvolver um software, na sua cabeça está de um jeito, e na minha, o que você está falando, eu posso estar pensando num software totalmente diferente. E a gente vai achar que está pensando igual, né? Aí, depois de 3 meses, 6 meses, eu volto aqui para te entregar o software, você fala assim, pô, Luciano, mas não é isso que eu pedi, né? E aí, pelo fato de lidar, né? Então, acho que a gente tem que fazer uma separação do que é intangível. Então, tem serviços que são intangíveis, e aí o ruído de comunicação pode ser maior, um alinhamento de expectativa entre o cliente e quem vai entregar, né, o fornecedor, quem vai entregar aquele serviço. Acho que a gente tem que ter um cuidado muito maior, e aí o primeiro desafio é tangibilizar aquilo. Então, se eu vou lidar com algo que não posso pegar, tocar, que eu não posso mostrar para o cliente, eu preciso encontrar meios para fazer isso, né? Quais meios que a gente encontra? Primeiro, pessoas com algum nível de empatia, né, para se colocar no lugar do cliente, entender a dor dele, e essa mesma pessoa, ou com auxílio de outros profissionais, tentar tangibilizar. Então, tangibilizar para a gente é criar protótipo. Então, você vai me contando o que você quer fazer, eu tenho que ter uma capacidade de me colocar no seu lugar, perceber as suas dores e tangibilizar uma solução, né, no formato de um software, de um protótipo, de tela, seja um rabisco, né, o brinco, seja o papel de pão, mas pelo menos tangibiliza, né? Então tem esse desafio. Agora, aqueles prestadores de serviços que lidam com algo mais intangível, então muitas vezes é mais fácil de mostrar a solução, né? Mas acho que tem que ter a preocupação de mostrar. Sim. Né? E a empatia, uma pessoa, né, que tem essa característica de se colocar no lugar do outro, perceber a dor, e aí sim, deixa eu construir aqui uma solução e mostrar se essa solução atende, né? Então, só construir um protótipo, só mostrar uma solução, mostrar o hardware que vai ser apresentado, talvez não seja o suficiente. Talvez a gente tenha que mostrar como que aquele software, como que aquela solução, como que aquele dispositivo resolve aquela dor, né? Então, assim, entende a dor do cliente, né? Entende a dor, no meu caso eu tenho que desenhar a solução para ele ver, e essa solução que eu desenhei resolve a sua dor? Ah, muda isso, muda aquilo, e enquanto é protótipo é mais barato e mais rápido de mudar, né? Então, tem esse aspecto do tangível e do intangível, e aí tem muito a característica da pessoa, né? Não adianta a gente colocar uma pessoa, muitas vezes, que é extremamente técnica, né? Que muitas vezes falou com o cliente, entendeu a dor dele, mas foi para dentro de casa e construiu uma solução da cabeça dele ali, com o desejo técnico, com a paixão que ele tem, mas construiu uma coisa que talvez não alivie aquela dor que o cliente apresentou, né? Então, a capacidade de entender dor, tentar mostrar um pouco como que aquela dor vai ser solucionada e comunicar, né? Porque eu posso criar uma solução linda, maravilhosa, não comunicar adequadamente e o cliente nem percebe. E aí tem um detalhe, se o cliente não percebe, ele não paga, né? Exato, justo. Aí entra em outros problemas. Hoje um paralelo disso, eu vejo muito que acontece, a maioria das pessoas que começam, né, no segmento de clientes da Everflow, eles começam sendo aquele técnico, né? Então é aquele cara muito bom no que faz, então o cara é muito bom na engenharia, desenvolve um painel elétrico melhor que todo mundo, só que tem uma transição que ele precisa fazer, que é o momento em que você é técnico e o momento em que você atende as expectativas do cliente, né? Porque quando você está naquela de técnico, você quer fazer o melhor possível dentro de engenharia de conhecimento. Mas às vezes o cliente não quer o melhor possível, né? O cliente quer o básico. E você, como apaixonado por aquilo, acaba tentando, não, vou colocar, vou fazer o melhor do mundo. Aí isso aumenta tempo, aumenta custo. E quando você vai ver no final das contas, pode ser que você tenha prejuízo, o cliente está contente, mas você entregou algo que não precisaria ser entregue, né? Uhum. Então, acho que tem que tirar um pouco da paixão do técnico, né? Amo fazer o que mas tira um pouquinho da paixão,
ouve o cliente, porque muitas vezes nem o cliente sabe a dor dele. Ele acha que ele vem através de uma, quando você conversa é outra dor, né? E até entrando um pouco nessa parte de desperdício, hoje o desperdício eu imagino que seja tempo, né? O maior desperdício hoje quando está falando de software, né? E tem algo, a gente já comentou um pouco de protótipo, tem alguma coisa a mais que a gente poderia fazer, alguma técnica de comunicação, algo para reduzir desperdício? Então, como que eu consigo diminuir esse desperdício de tempo, de quando você vai fazer um alinhamento técnico, deslocamento, estacionamento, tudo isso leva em conta a hora, né? Então, como que tem jeitos de diminuir esse desperdício? Não, né? Muito bacana. No nosso caso, eu costumo dizer que o core nosso talvez não seja nem fazer software, né? O core nosso é fazer a gestão de um projeto de software, independente de quem vai programar. Às vezes, né? Às vezes um pouquinho de psicólogo do cliente, né? Então, a gente vai muito por essa linha. E aí, o que eu particularmente acredito? É método. Então, a gente precisa ter método para as coisas. Seja um método que a gente olha no mercado, vê uma boa prática e acaba trazendo para dentro da empresa, ou muitas vezes a gente olha um conjunto de métodos, metodologias, ferramentas, adequa aquilo para a nossa realidade, né? E aí faz os devidos ajustes. E em que aspecto? Para nós, assim, todas as vezes que a gente falha na gestão do projeto, eu estou desperdiçando tempo. Ou seja, se eu não entendi a necessidade do cliente, gastei uma energia a mais, eu levei mais tempo e aí tem um problema sério para o cliente. Se eu levei mais tempo e o meu desenvolvimento de software baseado em pessoas vai sair mais caro. Sim. Então, olha o cenário para o cliente. Eu estou levando mais tempo e está saindo mais caro. E talvez eu não vou entregar o que ele quer. Então, mais caro, mais tempo e não vou entregar a solução que ele precisa. Então, no nosso caso, qual que é a nossa preocupação? Qual que é o nosso ponto de atenção? Gerenciar o projeto, né? E aí é muito curioso porque a área de engenharia de software em si, ela é relativamente nova, né? Então a gente acaba se inspirando, né? Então até hoje o pessoal fala de Kanban. Gente, Kanban é um negócio muito antigo, né? Mas hoje na área de TI, não, e o Kanban... Tudo é Kanban. Tudo que você vai fazer em sistemas tem que ter uma tela Kanban. Né? Se eu não me engano, não sei se foi da Toyota, né? Alguma coisa assim. Então é um método antigo, mas ele funcionava para coisas tangíveis, né? Que seria uma linha de produção, que seria coisa dessa natureza. E aí tem a adequação disso para o intangível. Mas independente do tangível ou do intangível, a gente precisa gerenciar tarefas, colocar datas. Ah, mas eu não sei quando vai entregar. Meu amigo, precisa saber. Né? A gente precisa saber, podemos errar, e mesmo se eu definir uma data que eu vou fazer uma entrega, seja de parte do projeto como um todo, se eu não tiver uma data de referência para saber o quanto que eu errei para mais ou para menos, o próximo a gente não vai conseguir corrigir. Então, para mim, eu sou um cara muito apegado a cronograma. Então, gosto do cronograma, mas o cronograma ele vai exigir das pessoas disciplina, né? Então, se você falou da pessoa técnica, né, aquela apaixonada, né, eu chamo isso até de enviesamento tecnológico, né? Então, ele se apaixona. Ele tem um software para fazer, ele vai lá, escolhe uma linguagem que não estava nem definida, faz do dia para a noite, faz no final de semana, fala, cara, mas e aí? A especificação não é essa. Cara, você foi para o caminho errado. E aí consumiu tempo. Então, a questão do cronograma em si, né, a gente adotar métodos, adotar ferramentas em si, e ter alguém que cuide, né, que cuide dessa eu chamo isso aí de ritual, né? Eu defino qual é o ritual e coloco alguém para cuidar daquele ritual. Então, você tem que fazer uma reunião diária, alguém vai ter que tocar a reunião diária, né? Para corrigir problemas de ontem, ajustar o que vai ser feito hoje e direcionar o que vai ser feito amanhã, né? A tal das dailies. Então, alguém precisa tocar isso. Se a gente vai definir que vai ter no final de uma sprint, né? Que é o nome que a gente dá lá para esses ciclos menores de desenvolvimento, alguém vai ter que controlar essas sprints. Então, como eu começo, o que eu preciso fazer, como que vai ser a entrega, né? E alguém cuidando disso. Cuidando em que aspecto? Eu tenho um método, eu tenho passo a passo do que precisa ser feito, eu preciso que alguém cuide desse passo a passo. Porque na medida que, se a gente definir o método e não cuidar, não for disciplinado, essas pessoas, naturalmente, elas vão se perder. Não está com um caminho traçado ali. Eu imagino que isso sempre comunicando muito com o cliente, né? Desse passo a passo. Aí você fala assim, não, mas a empresa tem 15 anos, já tem maturidade, as pessoas fazem um autogerenciamento. Gente, engano.
né? Assim, você perde um dia ali, se bobeou um dia naquele ritual, ele já toma um outro rumo e você se pergunta, "Cara, como é que tomou esse rumo? E o método? E a ferramenta que está impondo um processo? Nada. Tem... E não é intencional, não é que as pessoas falam, não, hoje eu não vou colocar o status do projeto. Não é uma coisa intencional. É uma coisa que o próprio dia a dia mesmo, os incêndios que a gente precisa apagar, nos tira daquele foco principal, que é saber o que precisa ser entregue e quando precisa ser entregue com a qualidade que foi especificada e testar aquela qualidade, né? Então, assim, a questão do desperdício que você falou, pelo menos na área de desenvolvimento de software, está muito vinculado à disciplina. Escolho um método e eu posso mudar esse método quando achar adequado, né? Não está funcionando, deixa eu mudar alguma coisa aqui, mudar a ferramenta, mas disciplina e acompanhamento. Aí é time mesmo, né? Aí depende 100% do time, pelo menos no meu caso. Não, ouvindo isso, eu acho que faz muito sentido, porque hoje nas consultorias que a gente fez, trabalhamos com muito prestadores de serviço, e algo que a gente viu que é muito comum, é um ponto em comum, as empresas que usam melhor a questão de tarefas dentro de um projeto. Então, você gerenciar essas tarefas, sempre estar comunicando com o cliente, tá muito alinhado com o cliente e tá muito alinhado internamente o que você espera de cada pessoa. Geralmente, essas empresas, quando olham o resultado final, têm o maior lucro. Sem dúvida. Porque ela está diminuindo o desperdício, no caso de pessoas que usam material, diminuindo o desperdício de material, porque tudo aquilo que ela vai executar, ela está comunicando com o cliente e está vendo a real necessidade daquilo, porque se você faz errado, você tem que fazer e desfazer, né? Tem que fazer, depois ir lá e desfazer para tirar o material. Paga 2 vezes. Exato. Então, nesse paralelo, é muito legal. E isso, como as coisas estão conectadas, até um pouco do que o ERP oferece dessa conexão, né, na Everflow. Quando você está conectado isso se transforma até em mais vendas, né? Que é algo contra-intuitivo. Você fala, o que tem a ver minha gestão de projetos com a venda? Uhum. Porque quando você começa a entender, primeiro, o seu público-alvo. Então, quando você começa a ter essa comunicação clara e essas tarefas, esse cronograma bem definido, você entende quem é que você quer vender e quem você não quer, né? Exato. Então, muitas vezes, a gente já teve experiências lá de clientes que pegavam projetos gigantescos. E tinha 2 vertentes da empresa, projetos grandes e projetos menores. E sempre para o dono era a visão assim, né? Vou pegar um projeto gigantesco, um projeto de 1 milhão, 1,5 milhão, cresci o olho, é isso que vai mudar a empresa. Quando começou a gerenciar as tarefas, ele viu que o projeto de 1,5 milhão custava 1,6 milhão. E o projeto de 20 mil custava 2 mil. Então, faz sentido essa venda? Faz sentido essa dor de cabeça? Essa gestão está cobrindo o meu custo? Então, entrando um pouco nisso, como que você consegue traçar esse paralelo, né? Como a sua gestão lá de projetos, gestão de software, gestão da entrega, te auxilia na venda? Total. Porque tem um ponto assim, né? Todo software, todo ERP, né? Os sistemas de gestão, e um bom sistema de gestão, ele te impõe, né? Parece que não, né? As pessoas falam, o software é flexível, mas muitas vezes o software, ele impõe uma forma de trabalhar e ele impõe uma forma boa de trabalho, né? Então, se na minha empresa eu não tenho um processo definido, e o que é o processo? Né? Um conjunto de tarefas que eu faço essa, depois faço essa outra, e aí eu tenho um processo bem definido, que no final desse processo impacta lá no cliente. Então, se eu tenho um bom processo, eu impacto positivamente um cliente. E aí um software de gestão ele pode auxiliar nisso, porque ele vai impor, ou seja, ele vai fazer com que as pessoas trabalhem dentro de uma boa prática, né? Então, assim, adoro planilhas, né? Mas a planilha ela deixa o pessoal solto, cada um vai fazer de um jeito. Além do que, não tem escala. Se eu tiver 10 pessoas compartilhando a mesma planilha, eu já começo a ter inconsistência de dados. Depois eu preciso fechar o custo apurado de um projeto, eu olho uma planilha é um valor, olho em outro valor. Então, assim, a planilha ela não impõe, por isso que as pessoas gostam, né? Não impõe um processo, faço do meu jeito. Exato. Agora, e o final? Eu fiz a minha tarefa numa planilha, está ótima. Mas e quando essa tarefa que eu fiz for para um outro processo, que pode estar num outro setor, que for para um outro setor, que for para um outro setor, que chegou no cliente? Olha o quanto de ineficiência que pode ter ou de ruído de comunicação nessa passagem de bastão. Então,
um software em si, ele arredonda essa passagem de bastão entre setores, entre pessoas, entre processos, e aí a gente ganha eficiência, né? Ah, mas incomoda porque o software era tão fácil quando usava a planilha, né? Eu ia lá e alterava, filtrava. excluía uma coluna, excluía uma linha, matava tudo, né? Então, um software, ele impõe um processo adequado, e aí, de certa forma, o processo adequado vai te ajudar em quê? Em apurar custo, a medir desperdício. Então, será que a gente vai conseguir eliminar? Primeiro eu preciso medir. Porque se eu não medir, eu não elimino. Eu não sei nem que existe. Eu não sei nem meu processo, como eu vou melhorar. É algo que nem existe. Exato. Eu não seria... me lembro, né? Você sabe muito bem do cliente que a gente está falando aqui, né? Que uma vez a gente forçou uma situação que tinha que controlar o estoque. E eu sempre falo, gente, é mais difícil controlar o estoque do que o financeiro, né? Porque o estoque todo mundo entra, pega uma caixa de cabo, pega lá os conectores e tal, e sai usando, volta de obra, põe lá, e depois aparece um pedido de compra, mas tem o que sobrou da obra anterior, já tem um pedido de compra. Olha o desperdício aí. Então, quando a gente controla, estou pegando uma parte do processo que é o estoque, né? Sim. Quando a gente controla, impõe processo, impõe algumas restrições ali, quem pode tirar, como que tiram o item do estoque, que ficha que eu preciso preencher, preciso de autorização, não preciso de autorização, fica chato? Fica. Mas impõe controle. E aí eu consigo começar a medir se eu tinha desperdício ou não. Eu tenho desperdício, né? E aí estava falando de um cliente que falou o seguinte, olha, foi difícil, as pessoas foram resistentes, quando eu resolvi trancar o meu estoque, trancar assim, por grade e cadeado, né? É o único jeito. Às vezes o dono é um dos que sabota, né? Exatamente, às vezes é o que mais sabota. Né? Ele que vai lá e pega o item do estoque porque quer atender rápido o cliente. Exato. Então tá tudo bem, né? Mas como é que eu vou medir isso depois? E aí o cliente, depois de a gente fazer isso, né, convencer as pessoas, colocar um processo, como é que um item sai do estoque, como é que um item entra no estoque, como é que um item retorna para o estoque, no final de um período, talvez 3, 4 meses, ele fala assim, olha, eu estou salvando aqui, ele tem uma frota grande de veículo, né, porque é uma empresa que está sempre trabalhando com cabeamento na rua, pois colocou o software e falou assim, eu estou salvando aqui um carro por mês da minha frota, ou seja, a grana que ele está salvando de desperdício, de compra adequada, né? Porque se eu não tenho controle, pode ser que eu esteja comprando coisas que eu não preciso para o projeto. Então, se eu tenho um software que me ajude, quando eu orço um projeto, eu já cruzo com estoque, ou quando foi aprovado um projeto, eu sei o que tem no estoque e o que não tem, e me faz uma programação de compra de acordo com o fluxo de caixa daquele projeto, você salva dinheiro. Sim. Né? Então, assim, um software de gestão, principalmente software de gestão de serviço, ele vai contribuir em todo o processo e, por consequência, vai esbarrar na qualidade para o cliente. O cliente ele vai perceber isso. Sim. E uma coisa que acontece muito, toda vez que a gente começa uma consultoria de prestação de serviço, a gente tem 2 cenários, né? Eu divido em 2 cenários que acontecem, né? Você tem a pessoa que é a pessoa muito técnica, que não gosta mesmo tanto de tecnologia, não gosta dessa parte de automações, nunca teve familiaridade com isso. E tem a pessoa que gosta muito de automações, gosta muito de trabalhar com isso. Só que eu falo que as duas têm grandes riscos diferentes, né? Uhum. A pessoa que não tem nada, não gosta, às vezes tem um bloqueio maior dessa mudança de paradigma. E a pessoa que é viciada em tecnologia, já gosta de usar vários softwares para fazer automação, às vezes ela gosta de automatizar o erro. Então, aí erra mais rápido. Erra mais rápido. Ela faz um processo, o processo não está adequado, o processo não está funcionando, aí, em vez dela falar, não, vamos rever o processo para ver o que faz sentido fazer isso, não faz, ela automatiza isso. Então, acho que quando a gente vem falando de inovação, transformação digital, tem que tomar muito cuidado para não automatizar o erro. Exato. Porque aí você erra mais rápido, você perde dinheiro mais rápido, né? Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse paralelo, hoje, até na parte de TI, né? Hoje tem inteligência artificial, um monte de nomes aí, né? Uhum. Tá virando um commodity já, inteligência artificial. Assim, nunca a gente ia imaginar que a inteligência artificial vira um commodity, né? Qual que é a mais barata? Então, tá quase virando um commodity inteligência artificial. As questões de automações hoje com API, com facilidades. Hoje um Excel chama uma API. Então, como que você vê o desafio
para não entrar na moda e fazer algo que seja produtivo. Então, sempre, como que eu vou pensar, será que isso que eu estou fazendo está certo? Eu não estou automatizando erro? Tem alguma linha, algumas dicas, alguma coisa que você consiga identificar? Eu estou automatizando o erro ou estou otimizando o processo, né? Que é uma linha muito tênue ali, né? Não, bacana. Tem alguns pontos que você falou aí que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é a questão do processo, a eficiência do processo. Se eu tenho um processo ruim e eu automatizei o erro. Então eu vou errar em escala, né? Se eu erro pequenininho, eu automatizei, eu começo a errar muito. Errar em escala, boa. Então tem o erro em escala. Então eu sempre digo que tecnologia, e falo isso para todos os nossos clientes, tecnologia é meio, não é fim. Né? Então um processo ruim com uma tecnologia boa, talvez a coisa não funcione. Então processo azeitadinho, né? Uma palavra que a gente usa. Um processo azeitadinho, aí sim eu vou lá e automatizo aquilo e aí eu ganho escala, né? Não potencializo o erro. Aí tem esse ponto. A questão da inteligência artificial é bem interessante e as empresas, né, o pessoal que está nos ouvindo aí, acho que precisa ficar muito conectado. Por quê? Porque tem ganhos reais, né? A gente só precisa separar o que é realmente IA e aquilo que parece ser, né? Então, o IA não é uma coisa nova, né? Está falando de 1950, né? A diferença é que hoje tem capacidade computacional no nosso celular, nos computadores, então barateou muito. Então, a gente tem condições de executar algoritmos que a gente não conseguia executar no passado, né? A Build Code trabalha com inteligência artificial desde 2019, então antes dos GPTs, né? Antes do hype que a gente está vivendo. E só um parênteses, né? Com relação ao hype, os GPT, seja ele do Google, da Meta, dessas empresas, é uma sub-área da IA, né? Que é a IA generativa. Mas a gente tem uma IA descritiva, que é uma IA que nos ajuda a entender o passado. A gente tem uma IA preditiva, que é uma IA que nos ajuda a predizer o futuro. Ah, mas que é isso, Luciano? Predizer o futuro? Eu posso usar IA para predizer o meu faturamento? Sim. Posso usar IA para predizer o meu estoque? Sim. Posso usar IA para predizer quando um equipamento vai dar problema? Sim, porque é comportamento, né? É entender características. Então, acho que o primeiro ponto é assim, a IA não é só a generativa, que é o que está aí. Generativa é a capacidade de gerar texto, vídeo e áudio. A IA ela é muito mais do que isso, né? Então, se as pessoas já acham poderosa a IA daquilo que elas estão vendo com as ferramentas que existem hoje, né, os tais GPTs, imagine quando as pessoas entenderem o todo, o que é realmente a IA, né? Então, aí o aspecto do, assim, coloco isso na minha empresa ou não coloco? Primeiro que não é mais tão complexo e não é tão mais caro. O que isso significa? Você falou assim, Luciano, vai comoditizar. Comoditiza quando fica simples de usar e barato, né? E está ficando cada vez mais rápido. Se tá ficando simples de usar e barato, se eu não usar, o meu concorrente usa. Verdade. Mas e se o meu concorrente usar e eu não? Né? Seja para qual for, aí teria que detalhar um pouquinho, a gente pode fazer um papo só de inteligência artificial, né? Mas é assim, a IA, ela tem ganhos absurdos. Produtividade. Vou pegar a minha área. Hoje, um desenvolvedor que utiliza a IA de forma consciente, ele é mais produtivo do que o não utiliza. Ah, mas vai roubar emprego, vai substituir? Na minha opinião, não vai. A IA não substitui uma posição ali. Mas uma pessoa que conhece IA substitui. Verdade. Por quê? Porque é mais produtiva, é escalável. Então, vamos imaginar o seguinte, imagina que eu tenho que analisar crédito, né? Então, se eu tenho que analisar crédito, eu tenho uma pessoa que analisa crédito, ela consegue, sei lá, analisar 10 solicitações de crédito por dia, né? Consultando as diferentes bases manualmente e tal? Talvez sim. Mas e se eu triplicar o número de clientes e eu tiver que analisar crédito mais rápido? Essa pessoa que está analisando crédito, ela passa a ser um gargalo. E aí, quando eu coloco a IA para ajudar na análise, na tomada de decisão de crédito, talvez ela tenha a capacidade de analisar 100, 200, 1000 solicitações de crédito. Então, onde é que está o gargalo? É na análise de crédito? Onde é que está o gargalo? É na predição do estoque? Na área de serviços tem muitas situações, aí o pessoal que está nos ouvindo vai se identificar, que a gente tem que colocar o dinheiro antes dele entrar, né? Então eu compro equipamento, faço um investimento alto, depois que esse cliente vai me pagar. Hoje a gente tem cliente que paga 90 dias depois que entrega o projeto. Então é grana antes. Então, será que a IA consegue me ajudar a predizer o meu faturamento?
cruzando dados que está lá nas propostas. Olha só, né? Se eu tenho um monte de proposta lançada e eu tenho comportamentos, características nesses clientes que me diz se vai aprovar ou não, uma IA pode te ajudar a predizer uma aprovação de um projeto, de uma proposta. Sim. Se ela me predisse, né? Se ela me antecipou um pouquinho o futuro na aprovação da proposta, ela pode me ajudar a predizer o meu fluxo de caixa. Se eu preciso comprar hardware, ela pode me ajudar a predizer o meu estoque, né? Se eu preciso me comunicar com equipe, com cliente, a IA generativa pode me ajudar nisso, seja no marketing, seja na gestão do projeto. Então, o grande ponto da IA é assim, está cada vez mais barato e simples pelas ferramentas e pelos altos investimentos que as empresas, que as grandes Big Techs, as grandes Big Techs é uma boa, né? Mas as Big Techs estão fazendo, e isso vai se tornar cada vez mais acessível. E aí, quando torna acessível, eu não uso, o meu concorrente usa, na minha área, o meu concorrente vai fazer mais rápido e mais barato. Se ele fez mais rápido e mais barato, ele tem uma melhor margem. Se ele tem maior margem, ele está pondo dinheiro no caixa da empresa, que ela vai crescer mais que a minha, né? Então, existe um racional no uso da tecnologia, e aí a IA ela potencializa muito isso, que a gente tem que ficar muito atento. E hoje eu concordo plenamente e eu vejo muito isso na prática. A IA não está mudando o como é feito, mas otimizando, né, o que a gente vem conversando, né? Análise mais rápidas. Então, uma aplicabilidade que a gente usa na Everflow, e a gente quando o cliente vê isso, ele começa a usar também, é utilizar a IA para resumo de reunião, por exemplo. Perfeito. Então, por exemplo, a gente fazia consultoria, ficava 1 hora em consultoria e 30 minutos escrevendo o que aconteceu na consultoria, parando o vídeo, vendo quando que foi, quando que falou, que é um trabalho onde o IA pode estar ouvindo a reunião e traduzir isso para você em 2 minutos. Então, você transforma 30 minutos em 2 minutos com uma qualidade maior, porque ouviu tudo, você fazendo o prompt certo, as perguntas certas. Ele vai dar um embasamento legal. E isso também auxilia naquele tema que a gente falou um pouco antes, que é a questão de você documentar e você ter essa comunicação clara. Porque a partir do momento que você fala uma reunião, eu brinco que toda reunião tem que ter um to-do. Se a reunião não tem um to-do, não foi produtiva. Então, perfeito, pessoal, a reunião foi excelente, mas o que cada um vai tomar de ação a partir dessa reunião? E quando você tem uma ferramenta que te ajuda a monitorar melhor o que foi falado e ter essas informações mais rápido e comunicar isso com o cliente, então você fez uma reunião de engenharia de projeto com o cliente, utilizou porque às vezes você não teve tempo para fazer um resumo, não faz. Aí daqui 1 mês o projeto deu errado, eu disse, você disse, não aí foi, já se perdeu tudo. Acabou. Aí já começa a brigas, não, mas você disse, não, mas você falou. Se você tem um resumo ali, que em vez de você perder 30, 40, 50 minutos, só vai perder 10, você sempre vai fazer. E você sempre fazendo isso, ele melhora essa comunicação. E melhora a comunicação, melhora tudo que a gente vem conversando. Tem ganho. Exatamente. E como que você enxerga essa disruptura vindo para empresas maiores, né? Então, por exemplo, hoje quando uma empresa menor começa, ela já começa com isso. Então, ela tem essa vantagem porque ela já começa ágil. E como a gente consegue transformar, não empresas grandes, mas partindo para uma realidade que hoje no Brasil, empresa de 120 funcionários, às vezes é grande já, né? Para o Brasil. Como que você enxerga, como essas empresas podem começar essa disruptura? Falar, Augusto, mas já tem pessoas aqui, já funciona, já faz tempo, tem um início ali, como que põe um pezinho ali no MIA, um pezinho, é um resumo de reunião, é começando a perguntar algumas coisas? Como que você vê dentro das empresas o início, né? Pôr o pezinho para depois ir melhorando isso, né? Não, bacana. Tem um ponto que é assim, né? Existem algumas empresas, e eu particularmente, antes de criar a Build Coach, trabalhei em uma delas, que elas eram empresas que não toleravam o erro, né? Então, todo erro ele é punido, né? E aí é o seguinte, quando a gente está numa empresa que todo erro ele é punido, ninguém quer correr risco. Sim. E aí, se eu não quero correr risco, eu não tenho inovação. Ninguém muda processo, ninguém muda tarefa, ninguém coloca uma ferramenta nova, porque existe todo experimento, né, que a gente faz dentro da empresa, e a vantagem de ser ali, de estar no board disso, é incentivar as pessoas, né, a experimentarem coisas novas. Vamos trocar o sistema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E esse erro ser olhado como errei, tá bom.
agora se eu errei eu já não sei, eu sei que este caminho não funciona, vamos tentar um outro, né? O problema das empresas que elas acabam punindo o erro, seja como for, seja de uma forma velada, seja de uma forma mais escancarada de punição mesmo, alguns até encaminhando para RH, sabe, umas coisas malucas assim. Então essa empresa ela não vai inovar, porque as pessoas não querem cometer o erro porque não querem ser punidas. E se não tiver o erro, não tem inovação, né? Então a gente tem que passar a olhar o erro, e aí claro que medir o risco disso, né? Eu não vou, se eu sou o cara de TI do banco, vamos cometer erro ali e refletir todo. Não é esse ponto, né? Acho que o erro tem que ser, a gente tem que medir o impacto dele, mas medindo os impactos, deixar as pessoas arriscarem, né? Então, é muito comum hoje a gente está observando, né, na verdade, nas grandes empresas, né, boa parte dos clientes da Build Code hoje são médias e grandes empresas, algumas empresas estão optando em proibir o uso da IA. Né? Então, não pode usar, vem uma política, não usa. Tá bom. Algumas estão falando assim, olha, usa, mas com este cuidado. Né? Qual o cuidado? Né? Acho que é bom a gente deixar claro. Quando a gente usa uma ferramenta dessas que estão aí, os GPTs de forma geral, né? A gente não sabe onde está a informação. Se eu pegar a minha planilha e colocar lá com todos os meus dados financeiros, a gente não sabe aonde elas estão, se vai vazar, se não vai, então acaba tendo um problema de segurança. E aí, neste caso, as empresas optam em, segura um pouquinho, deixa eu ver o que vai dar isso aí. Sim. Né? Algumas com maior poder financeiro cria a IA própria ali, com um nível de governança, curadoria, mas isso não é acessível, isso é caro, né? A gente vem trabalhando em projetos assim e são caros. Então, falando da grande, que tem aquela lentidão, aquela morosidade para se movimentar, ela precisa ter iniciativas de inovação, permitir que as pessoas corram riscos, né? Fazer um parênteses aqui, a Build Code, talvez 24, 25, 2024 não, foi bem antes, talvez 2020. A gente criou uma iniciativa dentro da empresa onde as pessoas poderiam dar ideias, criar software, produtos mesmo, e arriscar. Vai lá, corre o risco. Tem aqui apoio, tem infraestrutura, tinha algum recurso financeiro, tinha algum conhecimento, né? Mentoria. E aí os próprios funcionários poderiam criar soluções e tentar empreender, criar uma startup aqui dentro da empresa, se isso funcionar, a gente faz uma spin-off e segue, né? Então, nós selecionamos alguns projetos de dentro da Build Code, projetos de fora da Build Code, e maior parte desses projetos morreram. Luciano, mas aí teve uma perda financeira, como é que lidou com isso? Teve ganho, porque teve aprendizado, né? Mas dessa iniciativa nasceu uma outra empresa do grupo, que é o Let's Sign, né? Então, lá no passado, 2 pessoas que eram funcionários da Build Code, desenvolvedores de software, optaram em aderir a esse processo de inovação, criaram uma solução para a área jurídica, para analisar contratos usando inteligência artificial. Nasceu a empresa, depois veio a pandemia potencializou esse negócio, né? Porque todo mundo precisava assinar documento, gerenciar documento digitalmente, né? Então, e aí isso hoje é uma outra empresa do grupo e essas pessoas são sócias, né? Então, se eu não tivesse feito esse movimento, tivesse um pouquinho de coragem, né? Porque precisa ter um pouco de coragem. Precisa. Ter um pouquinho de coragem. O friozinho na barriga, né? Então, se não tivesse tido esse pouquinho de coragem e de mencionar qual é o tamanho do risco que eu quero correr, falar, até aqui eu vou, daqui para frente é melhor parar. Como foi feito com algumas outras ideias que apareceram, né? E aí eu não teria colhido esse fruto de hoje ter uma outra empresa do grupo, uma empresa super sustentável, que resolve uma dor gigantesca do mercado, né? Que é gestão e assinatura de documentos, e essas pessoas hoje são sócias. Então, eles correram um pouquinho de risco, a empresa em si, né, a Build Code, correu um pouco de risco, mas é um caso de sucesso. Partiu do medo, sim, né, da insegurança, natural. Mas isso vai ocorrer. Então, a gente tem que estar à disposição, né, ou estar disponível para ouvir e correr o risco, né? E aí muitas vezes começa com caixinha de ideias, né? Assim, no passado, lá, não sei se hoje existe isso, se as empresas fazem isso, mas nascia lá uma caixinha de ideia. O que eu perguntava é assim, tá bom, eu vou depositar minha ideia aqui, depois que eu deposito a minha ideia nessa caixinha, como é que é o processo? Será que eu vou ficar sabendo vou ter um retorno? Na maioria das vezes, não. Eu ponho a minha ideia,
que acontece depois dela? Ninguém me disse se era uma ideia boa, eu como funcionário, se era uma ideia boa, se era uma ideia ruim, se teve ganho. Ninguém me ajudou a fazer o cálculo do retorno de investimento daquela ideia. Olha, sua ideia ela é interessante, resolve uma dor, mas não salva dinheiro, não gera valor para o cliente. Então, se eu não tiver alguma iniciativa, ela pode ser mais formal, né, no sentido de ter um processinho desenhado, entra a ideia, vai passar por essa análise, depois de 2 meses acontece isso, depois você vem aqui e apresenta para a diretoria quais são os ganhos. Desenha um processo e aí começa a medir se aquela ideia, pode ser inovador ou não, né? Exato, mas ter esse retorno para incentivar as pessoas, né? Senão o amiguinho do lado ele vai falar, não, mas peraí, a Mariazinha olha pro Joãozinho e fala assim, mas ele depositou a ideia, nunca vai falar nada para ele, não mudou nada. Nem na empresa, ele tinha razão, que a ideia que ele sugeriu era muito boa, ninguém falou nada, eu não vou dar minha ideia. Então, são ações como essa dentro da organização que acaba inibindo a empresa. Inibindo que as pessoas participem, dê opinião, inove. Então, sim, aí não adianta, né? Tem a velha história, né? Não adianta a gente querer resultado diferente fazendo a mesma coisa. Amo essa frase. Né? Então, assim, uma das coisas podem ser coisas mais disruptivas, que assustam. Sim. Né? Mas tem que ter uma taxinha de risco controlada ali para a gente ver o que vai dar. Né? Não, excelente. Vamos caminhando para o final do podcast. A gente conversaria umas 30 horas aqui, mas vamos encaminhando para o final do podcast. Eu gostaria que o Luciano desse uma mensagem final. Contasse um pouco das suas redes sociais, como o pessoal entra em contato com a Build Code e alguma coisa que queira falar, alguma dica prática. O mundo é feito de cortes e falas, né? Então, alguma dica prática, algo que seja simples, mas que a pessoa possa começar, né? Que possa iniciar nesse processo de disruptura, de melhorar a gestão. Legal. Bom, primeiro, assim, agradecer novamente o convite. Foi um prazer estar aqui, contar algumas histórias. Para vocês encontrarem a Build Code, né? O nome da Build Code ele não ajuda muito. Né? Mas a Build Code está nas redes sociais, então é uma fábrica de software. Né? Tem um pouco, a gente procura gerar algum conteúdo ali relevante também. Eu sou o Luciano Gaspar, uso mais LinkedIn do que as outras redes, né? Muito mais profissional. Agora, com relação à sugestão, é o seguinte, né? As pessoas que estão começando, né, e que tem aquele viés técnico, eu acho que tem que procurar alguma competência, se desenvolver também no aspecto da gestão do projeto, no aspecto da gestão das pessoas, na liderança, porque senão a empresa ela não cresce. Embora não tenha nenhum problema não crescer. Sim. A minha empresa não cresce. Não tem problema, não tem certo ou errado. Eu posso optar em não crescer, ser uma decisão. Mas se eu tenho uma ambição de que essa empresa ela cresça, eu preciso buscar algumas competências que talvez eu não tenha, principalmente quando a gente nasce com uma competência muito técnica. Né? Eu sou técnico, minha formação é na área de tecnologia, mas meio que sob demanda, estou tendo um problema com gestão de pessoas, deixa eu estudar um pouco de gestão de pessoas. Estou tendo um problema com gestão de projetos, deixa eu estudar um pouquinho de gestão de projetos. Estou tendo um problema com alguma tecnologia, deixa eu me aproximar dessa tecnologia. Dá para fazer tudo? Não. Em tecnologia, não. Porque enquanto muitas vezes eu estou dormindo ou brincando com meu filho, tem um programador de final de semana que é apaixonado por aquilo, fazendo um software maravilhoso. Né? Então não dá para acompanhar esse ritmo, mas a gente precisa desenvolver algumas competências. Né? A gente chama até a hard skill, né? Uma competência mais técnica, mas tem o soft skill, que são as competências mais de gestão, que é o que a gente vai precisar, tanto para dar o drive ali, né? Para mostrar para onde essa empresa caminha, mas também para fazer a gestão do dia a dia e para conseguir crescer. Né? Então, esse desapego, né, com algumas coisas que muitas vezes, quando a gente é muito técnico, a gente tem, e falo isso por experiência própria, né, a gente não quer largar aquilo, né? A gente acha que a gente vai fazer melhor que todo mundo, a gente não vai fazer, tem gente boa no mercado, né? Que vai muitas vezes fazer de uma forma diferente do que eu faria, e esse é o meu maior sofrimento, né? Eu sei como fazer, sei onde a gente comete os principais erros, vejo a pessoa fazendo de uma forma diferente e falo assim, vai dar errado. Não, mas vamos pagar para ver, deixa eu fazer, vamos ver. Né? Por quê? Porque na medida que a pessoa fizer isso de uma forma diferente, que não existe certo e errado, e a gente combinar até onde a gente pode ir, né? E tem indicadores para ver se vai ter sucesso ou não, tá ótimo. Faz parte do aprendizado. Né? Então, procurar se desenvolver
E aí sim, né? Acho que aqui uma das fontes para isso é os canais, né? O conteúdo que você está gerando. Então, as pessoas que você pretende trazer. Então, acho que quem está ouvindo, né? Seguir, acompanhar todos os outros vídeos, todos os outros conteúdos por aqui, porque, sim, a gente aprende muita coisa no livro, na escola, né? Eu fui lá, fiz mestrado, fiz uma série de coisas, mas muitas vezes o dia a dia ele é um pouquinho diferente. O maior professor, né? Então o dia a dia, às vezes, ele nos dá umas pancadas, fala, opa, mas peraí, isso aqui eu não tinha aprendido ainda, né? Então, mas enriquecer, né? Eu costumo sempre fazer uma analogia assim, a gente tem uma caixinha de ferramenta, né? Cada curso que eu faço, cada certificação que eu obtenho, cada café que a gente toma com os amigos, com os mentores, a gente vai enriquecer nessa caixinha de ferramenta. E aí o nosso desafio é saber entender o problema que eu preciso resolver, abrir a caixinha de ferramenta e ver que ferramenta que eu vou usar, né? Agora, se eu só tenho uma ferramenta, eu vou ter que resolver todos os problemas com a mesma, né? Então, acho que é a questão do estudo, o aperfeiçoamento contínuo, acho que essa é a mensagem final. Excelente. Bom, já vou pedir para você se inscrever no canal, compartilha nossos conteúdos com algum amigo, ou aquele amigo que já tem uma empresa, tem 4, 5 funcionários, compartilha o conteúdo, que a ideia nossa é realmente trazer essas ferramentas para melhorar o processo. E obrigado a todos que acompanharam isso e até o próximo episódio.